Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhores prezados, colegas, companheiros de canal, vocês que têm nos dado essa assistência, essa força aí, colaborando então com esse trabalho que a gente vem conduzindo. O tema de hoje é locação urbana. E esse é um tema que há algum tempo eu venho me preparando, coletando informações contemporâneas, muitas informações, porque é um tema que transita pega um vasto número de pessoas no Brasil, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, e essas pessoas muitas vezes elas estão atuando nas duas pontas de um contrato que rege essa matéria. Então, para nós começarmos a falar sobre esse tema, é interessante a gente entender que há uma disciplina legal, ou seja, nós temos um instrumento legal que disciplina essa matéria, chamada ou conhecida como Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 1991. Esta lei, ela substituiu uma lei de inquilinato antiga e ainda muita coisa dessa lei que as pessoas têm, ainda não captaram. Muitas pessoas que não estão afeitas ao estudo dessas mudanças ainda não absorveram o conteúdo dessa lei. Então essa lei ela trouxe inúmeras diferenças da lei anterior, né? Nós vamos tentar dar uma pincelada nesse vídeo. Esse vídeo não irá esgotar com certeza esse assunto, que é um assunto muito amplo, com muitas variações, com muitas vertentes, com muitas nuances. Então nós iremos tratar em outros vídeos futuros também sobre essa matéria, trazendo sempre acrescentando mais coisas a isso que vai ser falado hoje. O de hoje vai ser são os aspectos básicos que nós devemos ou deveríamos conhecer do contrato de uma locação urbana, tá certo? Então, a legislação ela foi feita para regulamentar as locações urbanas. Locações rurais, então, não estão afetas a essa legislação. Então, o que nós temos hoje que vamos tratar são locações urbanas. Para basear esse trabalho, que foi dos elementos que me trouxeram, eu tenho um quadro que eu vou trabalhar e apresentar para vocês, que é o quadro da população urbana que está morando de aluguel no Brasil. Esse é um quadro bastante interessante, porque ele apresenta por cada estado uma média da população de cada um desses estados que tem pessoas morando de aluguel, né? Então, se nós percebermos, na região centro-oeste é a população onde mais pessoas moram ou têm contrato de locação, ou moram de aluguel, são no centro-oeste. Então nós temos ali o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e o Distrito Federal nesta composição, né? Vários outros estados, se vocês estiverem acompanhando esse quadro na tela, vocês vão ver esses quadros esses estados que estão na cor amarela, são estados que estão ali com uma população em torno de 20 a 25% delas morando de aluguel. Esses que estão vermelho, eles estão
entre 30% até superior a 30%. O estado do Rio Grande do Sul e os estados lá do topo, lá do Nordeste, nós temos lá Rio Grande do Norte, Paraíba, né? E esses estados, eles estão num patamar um pouco inferior a isso. Eles são pessoas morando de aluguel na faixa média de abaixo de 20% da população, entre 15% e 20%. Nós temos ainda o estado do Amazonas, do Acre, ali, que estão com um pouco mais de média, um pouco menor a média do que esses daí. E, por último, os estados onde nós temos menor locação são vários estados ali do norte, né? Então, nós temos o Pará, Roraima e aí alguns do estado do Nordeste, ali Maranhão, Piauí, que estão com uma percentagem aí abaixo de 10%. Então, esta base daqui vai dar essa orientação. Esse quadro eu trouxe para ilustrar, então, o tema e para dar uma abertura para esse assunto que nós vamos falar hoje. O tópico 2 nosso será falar sobre tipos de locação que nós temos caracterizados na legislação. Como eu falei, a legislação em questão é a lei do inquilinato. Essa lei do inquilinato é a lei de 1991. E nessa lei nós temos que aquilo que diz são caracterizados em dois grandes grupos. A lei ela define em dois grandes grupos as locações. Então ela fala primeiramente em locações residenciais. E num segundo grupo ela fala em locações não residenciais. Então eu tenho distinto e com abordagens com peculiaridades distintas para esses dois grandes grupos de locações residenciais e locações não residenciais. Para nós já começarmos a distinguir, então, locações residenciais já por si fala que são, então, locações para moradia. São aquelas locações que as pessoas, quem está oferecendo, quem está ofertando esse imóvel, ele oferece para que as pessoas lá residam. E quem está procurando esses imóveis são aquelas pessoas que estão procurando para lá residir. Os imóveis não residenciais, aí eles têm uma ampla finalidade. Então, nós temos uma finalidade de empresas, tem locação para indústrias, locações para prestadores de serviços, e dentro desses tipos de atividades ou de segmentos da sociedade, nós temos ainda peculiaridades. A lei hoje considera certas atividades, entre elas eu vou já citar. Exemplo deles é, por exemplo, escola. Vamos falar, escola ela tem algum tratamento especial. Para quem aluga um imóvel para uma escola, ele tem que entender que esse contrato ele precisa de ser um certo cuidado, e ele entender que essa locação ela tem um certo diferencial. A mesma ideia vale para uma locação para instituição religiosa, para quem aluga para uma igreja, para um terreiro de candomblé, para um centro de umbanda, enfim, para outras religiões, né, que coloquem lá e pratiquem o seu culto. Também elas têm alguns cuidados que a lei prevê para esses tipos de atividades. Então, nos aluguéis residenciais, nós temos alguns grupos, são propriamente para a pessoa residir, e os não residenciais você então vai ter esse monte de apanhado, e com
você na legislação você vai ter algumas atividades sendo privilegiadas com alguns cuidados adicionais no que tange a lei já escrever sobre eles. Adentrando então com mais especificidade na questão do aluguel residencial, nós podemos distinguir ele em dois grandes grupos. Nós aí temos o aluguel por temporada, e esse aluguel por temporada não necessariamente ele precisa ser um imóvel de uma praia, um imóvel do campo, que a pessoa vai lá para passar um tempo. Notoriamente é isso que acontece, sabe? As pessoas alugam, né? Ou investem num imóvel para fazer locação, imóvel da praia para fazer locação, e essa locação ela tem uma demanda gigantesca por ocasião de uma temporada de verão, ou a pessoa tem na serra, num lugar onde neva, ele investe daquilo com o objetivo de naquela temporada, no caso de uma serra, que inverno, que é onde está nevando, aquilo estimule as pessoas a irem para aquele local e lá eles se hospedem e então façam acontecer essa locação por temporada, porque elas vão fazer com a característica dessa locação por temporada, ela ser um contrato aonde o prazo máximo que eu posso estender ele é de 90 dias. Então, um contrato de temporada não pode ser superior a 90 dias. Se esse contrato, então, ele tem algumas características básicas, e esse contrato, superando os 90 dias, ele deixou essas características, ou seja, perdeu a característica de ser um contrato de temporada para se tornar um contrato convencional residencial. O contrato, por outro lado, convencional, tá? Ele apresenta nessa versão, nessa lei que não é exatamente tão nova, é uma lei de 91, mas ainda do grande público, muitos elementos dessa legislação não são conhecidos. Então, ela coloca algumas informações, como prazos a se cumprir, e essa lei ela veio para poder dar um equilíbrio de forças entre aquele que detém o imóvel proprietário, conhecido como locador, e aquele que está utilizando aquele imóvel de posse, que é o locatário. Então, antes dessa lei, havia muita demanda judicial por haver conflitos muito intensos entre compreensão daquilo que podia ser feito ou não, e havia um sobrepeso de uma parte em relação à outra. Essa legislação veio, então, tentando diminuir esse desequilíbrio. Então, ela protege mais o locatário, que na legislação anterior ele ficava muito vulnerável. Então, o locatário agora ele tem um amparo maior do que havia na lei anterior. Em que sentido eu posso dizer que há esse amparo? No caso, então, dos contratos residenciais, eu não consigo, então, colocar uma assinatura no contrato de locação e o locador utilizar aquilo que no modelo anterior chamava denúncia vazia. A pessoa estava lá e ele simplesmente queria o imóvel, ele conseguia retirar aquele locatário de lá. Na legislação há uma série de previsões onde isso não é tão simples de ocorrer. Então, uma vez que eu determino que eu faço um contrato, há alguns elementos onde a proteção do locatário para que o locador não faça aquilo que ele bem entender. Então,
essa legislação, ela foi esse o cerne que se discutiu quando da geração daquele dentro do Congresso para fazer essa lei, e eles conseguiram então entregar um trabalho onde isso aconteceu. Então, isso eu posso afirmar porque as demandas judiciais decorrentes de contratos que vieram depois dessa nova legislação decresceram muito. Então, ou seja, o objetivo foi atingido. Antes de falar nos aluguéis não residenciais, eu queria voltar aqui que eu esqueci de falar para vocês das figuras que o contrato de locação, né, previsto na lei envolve. Então, nós temos 3 figuras, sendo 2 delas as figuras principais, e que a lei trata diretamente dessas figuras. A primeira figura é o locador ou o proprietário do imóvel. É aquele que detém a justo título a posse ou direito daquele imóvel, direito real daquele imóvel. E ele se dispõe a fazer a cessão da posse para outros mediante um pagamento. E a legislação, então, estipulou que esse pagamento tenham certas regras para serem seguidas e podem ser colocadas taxas. Quais são as taxas que são também cabíveis e alguns outros elementos. Ou seja, agora não está mais tão com a falta de transparência daquilo que pode e aquilo que não pode. Por outro lado, nós temos aí a figura também principal de um contrato de locação, que diz respeito à figura do locatário. O locatário é aquela figura que vai tomar posse de um imóvel que não é de sua propriedade, mas mediante o contrato ele foi autorizado até aquela posse, e ele, cumprindo com as regras contratuais, ele tem uma garantia de que ele pode ter uma estabilidade para moradia ali durante a vigência daquele contrato, né? Há uma questão muito singular, porque não é incomum nós termos uma pessoa fazendo parte nos 2 lados. É uma pessoa que ele sai do seu estado para um outro estado, para morar no outro estado, e nesse outro estado ele vai morar de locação, num imóvel locado, e naquele estado estado federativo que ele tinha, no estado da federação que ele tinha o seu imóvel, ele faz a locação. Então ele faz esse duplo papel. De um lado, num contrato, ele é o locador, no outro lado, ele é locatário. Nós temos, por outro lado, figuras, né? São empresários que eles têm por meta, e aí nós temos fundos hoje também, que é um meio moderno de se construir patrimônios, e esses fundos constroem prédios e alugam esses escritórios, constroem residências e alugam essas residências, e tem também alguns empresários menores que eles têm vários imóveis alugados, né? E, por outro lado, existe a figura então do locatário, que muitas vezes o locatário ele tem imóveis também alugados. Então, essa lei ela pega e trata as pessoas de uma forma igual, seja considerando ele como locador e como locatário, e dá um certo equilíbrio de forças, né? E nós temos uma figura secundária dentro desse contexto de locação urbana, que são os gestores de imóveis. Essa figura do gestor de imóvel,
eles são os administradores de locação. Algumas empresas são formadas por são holds. Hoje tem sido uma prática em função da legislação que está chegando. Nós estamos caminhando para o início de 2026, tem muitas previsões de tributaristas e economistas que haverá uma tributação maior em razão das locações e tudo mais, e essas pessoas que têm vários imóveis têm caminhado para constituir uma empresa conhecida como holding. A ideia não é entrar aqui e explicar para vocês o que é uma holding. Se vocês tiverem, depois pode entrar nos comentários, perguntar, né? Ou pode também vocês irem na internet, buscar, que vocês vão ver. É um tema muito do momento, muita gente fazendo. Os escritórios de contabilidade estão todos eles correndo, porque o ano está terminando e eles têm que abrir essas empresas de holding esse ano, tá certo? Para que essas empresas coloquem, então, esses imóveis dentro dessas empresas chamadas holding, para ver se haverá um menor impacto da tributação. Então, há também as imobiliárias, que são gestoras de imóveis. Então, a pessoa que tem um conjunto de imóveis, ou ela coloca numa imobiliária já constituída com expertise desse trabalho, ou mesmo eu conheço pessoas que elas têm um conjunto grande de imóveis e elas abrem uma empresa para essa empresa então fazer a gestão dessas locações, sendo essa empresa não uma imobiliária convencional, ela só faz a gestão daquela carteira de imóveis próprios, tá certo? Então a diferença entre uma e a outra é que uma é aberta ao mercado, ela está ali pegando imóveis de quem se interessar em contratar os serviços dela, e ela faz a gestão, ou seja, ela pega o imóvel de alguém interessado em locar e identifica quem deseja locar, acerta o valor, faz o contrato entre as partes e administra, e por conta disso ela recebe uma remuneração por esse trabalho. Então, fechando aqui essa figura que eu tinha pulado para explicar, para não deixar muito aberto, né? Então vamos voltar lá para falar então dos aluguéis não residenciais. Então, os aluguéis não residenciais, eles abrangem atividades, logicamente não residenciais. Nós vamos falar de atividades, então, industriais, atividades comerciais e atividades que são afetas ao setor de serviços. Não estamos aqui, como eu disse no início, falando de atividades rurais, porque a locação que nós estamos comentando são aquelas que são regidas pela Lei 8.245 de 91, que é a lei de contratos, é a lei do inquilinato, mas trata de imóveis urbanos, ok? Eu não vou me estender sobre os contratos de não residenciais, porque eles precisará de um vídeo específico para tratar de cada uma dessas vertentes dos imóveis comerciais. Tem uns tópicos bem diferentes que precisam ser conhecidos disso. Há tópicos em relação à indústria e há tópicos em relação a serviços bem específicos que nós precisaríamos então de tratar eles com devido tempo. E para não estender demais esse vídeo, não convém aqui falar, mas se houver dúvidas de alguém, novamente eu falo, pode ir nos comentários perguntar, que eu poderei
responder ou oferecer a indicação de algum material, de alguma literatura, ou mesmo você pode pesquisar na internet, ou pesquisar em algum material, ou na própria lei. Tá ok? Agora, eu queria falar como quarto tópico desse vídeo de um alerta para as locações que vão estar adentrando em 2026. Na verdade, este ponto foi o que me levou a gravar esse vídeo. Nós gravamos um vídeo recentemente falando sobre o CIB, ou Código Imobiliário Brasileiro, ou o CPF dos imóveis. Esse Código Imobiliário Brasileiro, também conhecido como CPF dos imóveis, e tal qual o CPF, tal qual o CNPJ, eles são conduzidos dentro da Secretaria da Receita Federal Brasileira. Este cadastro, então, que está sendo gerado, já está sendo gerado desde agosto de 2025, e a ideia é se concluir esse trabalho nos cartórios, nas prefeituras e também em alguns órgãos públicos das 3 esferas de poder. Eles estão sendo todos eles gerados informações. Neste primeiro instante são as informações de todas as capitais, são 27 cidades, porque são as capitais e o Distrito Federal. Então, dessas 27 cidades e mais do Distrito Federal, todas essas informações que tem dos cartórios de registro de imóveis, das secretarias municipais de meio ambiente, que tem o cadastro ambiental dos imóveis, das prefeituras, que tem o cadastro onde tem IPTU, da Secretaria do Patrimônio da União, que tem lá os imóveis que fazem parte dessa patrimônio da União, os imóveis de Marinha e outros imóveis que fazem parte da União. Tudo isso está sendo levado para a Receita, está sendo encaminhado para a Receita. Com isso, nós estamos, então, tendo, por parte da Receita, ela está ficando com uma monstruosa quantidade de informações, aonde ela vai poder identificar agora de uma forma que ainda não acontecia, que é cada imóvel. No vídeo que nós falamos sobre CIB, lá fala cada imóvel, ele vai ser um código único no Brasil. Então, o seu imóvel, que hoje, por exemplo, tem a matrícula dele no município, a matrícula dele é um número sequencial, vamos dizer 25.414. Só que esse 25.414 é na cidade de Curitiba. Se eu tiver um imóvel na cidade do Rio de Janeiro, número 25.414, esse número está duplicado. Só que eu sei que são cartórios distintos, então eu percebo que pela cidade que é distinta, eu saberia dizer que esses imóveis são diferentes. Porém, se eu pegar só o número, eu não saberia. Neste nova proposta, que é o do CIB, cada um desses imóveis vai ter um número distinto, ele vai ter um número único. Com isso, cada imóvel eu vou saber exatamente aquilo tudo que representa dele. Então eu vou saber qual que é o IPTU dele, eu vou saber se ele é um imóvel de Marinha ou não, eu vou saber tudo que tem para saber daquele imóvel, vai ficar concentrado, e a partir dali todas as informações vão ir para aquele imóvel. E aí você fala, puxa vida, legal, mas o que isso tem a ver, a minha preocupação com 2026? Né? Então, por que eu devo me importar? Por que eu devo me preocupar? Se você então mora na capital, ou tem imóvel em uma capital no Brasil, provavelmente, e se você tem imóveis lá alugados, tem vários imóveis, esses imóveis vão ser identificados como sendo seus.
Se você faz ocultação da locação, ou seja, se você não declara essa receita que você tem desses imóveis, possivelmente você será uma pessoa a ser chamada pela Receita, porque ela irá saber que aquele imóvel agora é da sua propriedade. Sendo você dono de 10 imóveis, como é que você vai morar em 10 imóveis ao mesmo tempo e não ter receita daqueles imóveis? No mínimo, vai ser um fato estranho que deverá causar um alerta dentro daquelas malhas que a Receita tem para colocar sinais daquilo que deve chamar a atenção deles. Acenderá lá uma luzinha nesse imóvel aqui e vão chamar essa pessoa para, primeiramente, explicar. Então, se você tem aquele imóvel que você recebe um valor X e declara para a Receita 1/3 desse valor, também possivelmente você vai ser chamado, porque aquele que está declarando o locatário, ele também vai ter alguma verificação. Vai se saber que aquele locatário está morando naquele imóvel. Aquele imóvel, por outro lado, a pessoa vai saber, mediante comparações entre aquele imóvel com os imóveis do lado, por exemplo, que aquele imóvel, o valor da locação dele é 5.000 e você está locando ele por 1.000. É uma coisa estranha. Então, isso são sinais de alerta que a Receita deverá emitir e chamar muitas pessoas para que elas venham à Receita se explicar. Então, não só a minha impressão, mas a impressão então de muitos operadores do mercado imobiliário, do mercado de tributação, de economistas, é que nessa virada do ano, ou seja, até fazer a declaração do imposto de renda e começar a fazer o processamento disso, a declaração começa então no mês de março, meados de março. Então, quando começar a fazer todo esse cruzamento de informações, muitas pessoas que não se aperceberem ou não se atentarem a isso nesse momento e tomarem as precauções, vão ser intimadas pela Receita a comparecer e trazer essas explicações. E também aquelas pessoas que não puderam, não quiseram, não souberam que era necessário fazer o seu cadastramento do seu imóvel, poderão ter problemas até para alocar os seus imóveis, porque isso irá impactar o mercado, irá trazer uma valorização para aqueles que tiverem cumprido com este requisito, e aqueles imóveis que não tiverem cumprido com esses requisitos terão algumas penalidades, principalmente penalidades pecuniárias. Agora, para concluirmos, ou seja, para fecharmos então esse vídeo, eu falo para vocês que é um assunto fascinante, é um assunto que me deslumbra, me traz muito desejo, porque ele é muito ágil, muita coisa acontecendo, né? Então tem muita questão de demandas que surgem, né, para serem consideradas nisso aí, e isso eu vou trazer em outros vídeos que precisamos gravar. Esse é um assunto então que não se esgota aqui. Falar sobre locação, nós vamos gravar aí alguns vídeos falando sobre isso, né? A operação em si, os agentes que se envolvem, as questões práticas que acontecem no dia a dia da locação. Então nós iremos falar em outros vídeos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Para vocês, então, novamente, o meu grande agradecimento por estarem acompanhando o nosso trabalho. Eu agradeço de coração. Para vocês que, então, querem
querem continuar nos ajudando, possam fazer o triplo C. Curtam, compartilhem, comentem para pedir novos temas, comentem para solicitar envio de materiais, comentem para pedir esclarecimento de dúvidas, indiquem para o seu amigo, tá ok? Então, até lá e o próximo vídeo, aguardo vocês.